Como vão, seguidores? Eu sou Cíntia Domingues Nascimento e vim responder aí mais dúvidas de estudantes. Então vamos lá, sem perder tempo. Eu demoro para vir responder, mas eu venho, né? A primeira dúvida: qual técnica utilizar com a carta da consulente? Bom, tem a técnica comum, a técnica padrão, que é a técnica das cartas ao redor da consulente. Porém, os profissionais costumam, fazer uma análise aberta das cartas ao redor da consulente. Eu já faço uma análise com tópicos. Eu não gosto de leitura aberta. Mas geralmente, assim, a técnica que se pode utilizar, cada profissional aplica a sua própria técnica de leitura à lâmina da consulente com o passar do tempo, né? E estudantes também, conforme vão avançando, passando do intermediário ou chegando ao nível intermediário, pegando mais prática, vão começando a aplicar ali o seu próprio toque, né? Eu, por exemplo, a técnica que eu utilizo com a carta da consulente, além de ser essa que envolve os tópicos das cartas ao redor dela, é onde a carta da consulente caiu, que é a partir dali que começa a abertura do jogo. Então, por exemplo, se a consulente caiu na casa 26, a partir dali já abre o jogo. A partir daquela casa ali adiante. Já vou abrindo o jogo e vendo os assuntos principais daquela linha ali, a linha de baixo, que são as cartas de abertura. Ali que são as cartas de abertura. Então, a técnica é muito peculiar a cada um, a cada oraculista. E, para mim, onde a consulente cai, a casa onde ela cai, tem ligação com os assuntos a que ela vai dar maior prioridade e atenção no momento presente. Ou seja, ela que tem que estar ali presencialmente, porque as coisas só dependem do toque dela. Ela tem que estar ali presencial. É só ela que pode colocar a mão ali para resolver, para lidar com aquele assunto, com aquela situação, com aquela pessoa. Então tem a ver com isso aí. Pergunta 2. Só com a lâmina 34 que podemos fazer análises financeiras dentro do jogo? Bom, eu já tenho aí uma outra visão de ensino dentro do meu curso. Não vejo só com a lâmina 34 questões de análise financeira. Eu vejo, por exemplo, nas nuvens, na linha 1, horizontal 1, com as nuvens eu vejo dívidas. Nuvens para mim tem a ver com dívidas. A chave com a árvore para mim tem a ver com empréstimos, ou seja, se a chave cair na casa da árvore, tem ligação com isso. A casa 10, ela tem a ver com salário fixo mensal. A casa 17 é dinheiro extra rápido. A casa 19 é dinheiro de pessoa profissional liberal, autônomo. A casa 19. A casa 21 tem a ver com empresas, negociações de alto valor. Tanto a 21 como a 31 tem a ver com... a 21 tem a ver com negócios de alto valor, envolvendo dinheiro de alto valor. E a 31, compra e venda de alto valor. Para mim, no meu curso, eu estabeleço isso aí. 27, lâmina 27 do envelope tem a ver com Pix. A 32, a lâmina 32, a lua, ela tem a ver com trabalho por temporada. A 35, a âncora, contrato, trabalho por contrato. Então, todas essas casas aí tem a ver com dinheiro. Não é só a casa do peixe. A casa do peixe, ela tem a ver com dinheiro, mas não é só essa para mim não. Então, dentro do meu curso, eu estabeleço essas lâminas aí, essas casas, e com essas denominações aí, esses significados.
em torno disso aí, em torno das finanças. Então, cada uma dessas casas, para mim, elas têm a ver com uma distinção envolvendo dinheiro. O ramalhete também. Mas assim, eu passo mais essas no meu curso. São mais essas aí. A número 3, pergunta 3. Como posso ver morte, saúde e doença no jogo? Sim, você pode ver morte, saúde e doença sim. Olha, eu vejo. Cada oraculista vê do seu jeito, tá? Cada oraculista tem o seu campo de visão. Nunca é igual ao do outro. Cada um estabelece o seu campo de visão com o passar do tempo. E eu, para mim, morte no meu jogo, eu cruzo as casas 8, 10 e 32. Dentro da mesa real. É ali que eu vejo morte. Eu vou bater o olho na casa 8, na casa 10 e na casa 32 para ver isso aí. Questões de saúde, para mim, lírio. A casa do lírio, que tem a ver com saúde, bem-estar, cura. Tudo ali na casa do lírio. E doença é onde o rato caiu fora de seu domicílio. Na casa do rato. Porque assim, questões envolvendo emprego, eu vejo, ou desemprego. Desemprego é onde o caixão caiu fora de seu domicílio. Doença na casa 8. Então, em cada casa eu vejo uma coisa. Na casa do rato eu vejo forças contrárias. Onde o rato caiu fora de seu domicílio, eu já vejo doença. Então, eu vou vendo diferente, né? Eu trabalho com as cartas dentro e fora de seus tópicos. Pergunta 4. Podemos abranger mais a leitura de casas? Ou seja, as pessoas querem saber se a gente pode ter mais informações além daquela única cartinha ali naquela casa específica, porque fica uma coisa muito espremida, muito rasa. Então a pergunta é se nós podemos abranger mais a leitura de casas além dessa cartinha, a única carta para ler, né, ali. A minha resposta é sim, mas a gente pode abranger isso pelos cruzamentos de 3. Por exemplo, você está vendo ali assuntos sobre a casa 4, família. Aí você quer abranger mais, né? Porque só tem uma carta que caiu ali. Então, você vai fazer um cruzamento com 3 casas para saber sobre uma abrangência. Você vai pegar uma abrangência. Então, para a casa da... assuntos envolvendo família, casa 4, casa da família... São vários tópicos. Por exemplo, eu posso trabalhar com até 10 tópicos para cada casa. 10 cruzamentos de tópicos. Se eu quiser saber sobre mudança de casa, eu vou cruzar os tópicos. 3 tópicos, entre 2 e 3 tópicos para confirmar. Aí tem a ver com a família, tá? Se eu quiser saber sobre mais questões envolvendo família, porque tem os membros da casa, né? Pai, mãe, irmãos. Se eu quiser saber mais sobre isso, vou cruzar outras casas para ver as pessoas específicas. Eu não vou ver todo mundo em uma única casa. Eu quero saber sobre meu pai. Então eu vou cruzar essas casas aqui para ver seu pai. Tem as casas certas para cruzar. Por isso que eu falei, pelos cruzamentos de 3. Geralmente são três casas que eu cruzo, ou 2 casas. Faço cruzamento de 2 ou 3 casas para mim poder ter uma confirmação ali. Então, eu quero ver minha mãe agora. Eu vou cruzar ali aquelas casas para ver tua mãe. Tem que fazer os cruzamentos. Eu tenho 5 irmãos. Vou fazer o cruzamento das casas para ver um de cada vez. Então, são pelos cruzamentos das casas que dá para ver isso sim. A pergunta 5. Quais casas... só para concluir aqui. Não é só da casa 4, não. Se você quiser saber, por exemplo, mais sobre questões afetivas, tem os cruzamentos certos para ver só sobre questões afetivas. Eu quero saber mais sobre mim. A carta da mulher, né? Aí tem os cruzamentos certos para ver só sobre você também. São até 10 cruzamentos para cada tópico, para cada casa, tá? Para abranger mais. E você tem que saber ligar certinho para não dar erro de interpretação.
Pergunta 5. Quais casas dentro da mesa pegam diretamente assuntos específicos sobre a consulente? Ok. Bom, vou dar aqui o meu campo de visão, tá bom? Deixa eu começar pontuando o seguinte. Para mim, ramalhete tem a ver com a mulher mais jovem. A consulente 29 é a mulher madura. E a torre, a carta 19, é a mulher mais velha. Em relação ao homem, o cão é o homem mais jovem. O homem, carta 28 do consulente, é o mais maduro. E o caixão é o mais velho, tá bom? Só para colocar isso aí. Agora, onde a torre caiu, eu vejo a vida pessoal da consulente. Onde a nuvem caiu, eu vejo o pensamento dela. Onde o coração caiu fora de seu domicílio, eu vejo o sentimento dela. Onde o jardim caiu fora de seu domicílio, eu vejo a intenção dela. E onde a cegonha caiu fora de seu domicílio, eu vejo a ação que ela vai praticar. Tá? Em vista da intenção, do pensamento. Aí a conclusão vem na ação. Então, vejo dessa forma. Passar um pouquinho para vocês da minha visão aqui. Pergunta 6. Sobre as perguntas avulsas, como podemos vê-las sem abrir outros jogos? Em relação às perguntas avulsas, tem o cruzamento de casas em cima e embaixo. Então, nós temos uma linha horizontal 1, com 9 casas. E a linha horizontal 4 tem mais 9 casas. Então, eu costumo pegar as cartas de cima e cruzar com as de baixo para ver as 9 primeiras perguntas, sendo que eu faço as somas, é óbvio, né? Por exemplo, eu vou cruzar para ver a pergunta 1. Vou cruzar a casa 1 com a casa 36 e fazer a soma. Qual a carta que caiu na casa 1, qual a carta que caiu na casa 36. Vou fazer a soma e vou responder a primeira pergunta. Para responder a segunda pergunta, eu vou para a casa 2, cruzo com a casa 35, faço a soma e vou responder a segunda pergunta. E por aí vai até completar as 18 perguntas, tá? Até chegar nas linhas 3, 2 e 3 das horizontais e concluir o desfecho das 18 perguntas. Então, também tem outra forma. Cruzamentos de casas ligados especificamente nos tópicos relacionados ao assunto. Porque os cruzamentos de casas em cima e embaixo, eles são fixos, estáticos. Mas se você quiser, eles não pertencem a casas específicas sobre o assunto. Por exemplo, sua pergunta 1 é sobre amor. A casa do cavaleiro e a casa da cruz não tem nada a ver com amor. Sim, mas elas que vão responder ali dentro do jogo fechado. Agora, se eu quiser pegar as casas específicas para responder só sobre essa questão aí afetiva, eu vou ter que pegar as casas específicas relacionadas ao assunto afetivo. Ramalhete, pássaros, coração. Vou cruzar essas casas, fazer as somas das 3 cartas nessas casas e vou responder a sua pergunta dentro dos tópicos específicos ligados ao assunto distinto que você quer saber, fora as lâminas estáticas, né? Porque as primeiras e as últimas não tem ligação com os tópicos específicos, mas também tem essa forma de ver. Pergunta 7. Qual a diferença entre fazer perguntas ao jogo ou deixar o jogo responder? Tem uma diferença, né? Porque quando o jogo responde, por exemplo, você abre uma mesa real ali para a consulente não pergunta nada, né? Então, o jogo é que vai revelar as mensagens, o jogo é que vai mostrar as mensagens, passar ali todo o conteúdo de previsões que você precisa saber. Agora, quando você pergunta, é porque não está no jogo, não está no tópico, inserido no tópico do jogo a pergunta. Aí tem uma necessidade mesmo de você perguntar, né? Porque
A mesa real, ela já tem tópicos específicos, e quando acontece de você precisar fazer uma pergunta que não está inserida dentro dos tópicos específicos, aí sim você precisa entrar nas perguntas avulsas. E aí tem essa necessidade, né? Porque ou o jogo vai te passar a mensagem, e dentro desse conteúdo de mensagem já vem o que você quer saber, ou você faz a sua pergunta bem específica para que o oraculista possa responder de uma forma bem objetiva, bem em cima do que você perguntou. Porque quando você não pergunta nada, o jogo vai te responder como uma mensagem preditiva. Ele vai te passar as mensagens preditivas, de qualquer jeito. De qualquer forma, as mensagens vão ser passadas, mas independente do que você perguntou. Agora, quando você precisa saber, aí é a hora de você conversar com o jogo, né? Não do jogo conversar com você, porque tem a hora do jogo conversar com você. A gente abre ali a mesa real. A mesa é um cérebro vivo, né? É um sensor de presença. É como se você sentou ali, o sensor de presença já acendeu, né? Já começa a te abrir tua vida toda ali. Já começa a se conectar com você, revelar as coisas. Então, tem a hora do jogo falar com você e te mostrar as coisas sem você precisar perguntar nada. E tem a hora de você falar com o jogo, né? Fazer suas perguntas para que ele possa te responder bem em cima daquilo que você quer saber. Pergunta 8. Leitura aberta ou fechada? Qual a mais indicada? Em relação aos tópicos das verticais, horizontais e diagonais, é interessante você colocar tópicos ali ou não colocar tópicos, fazer uma leitura aberta. Aí vai depender muito do oraculista, porque cada oraculista tem uma linha de trabalho, tem uma mão de jogo, tem um campo de visão, gosta de trabalhar desse jeito, daquele. Vai depender muito. Leitura aberta é aquilo. A leitura aberta não tem aquele alinhamento de tópicos que a pessoa quer saber. Por exemplo, a pessoa quer saber muito sobre, vamos supor, quer saber muito sobre questões afetivas. Mas na leitura aberta não está saindo muito sobre isso. Está saindo outras coisas aqui na leitura aberta. Daí a necessidade do tópico. Quando você joga com tópico, você pode colocar ali nas verticais tópicos sobre a área afetiva. Namoro, casamento, separação, futuro próximo. Enfim, você vai estabelecendo os tópicos ali. Agora, ligados ao que a consulente quer saber. Agora, quando a leitura é aberta, nas verticais, horizontais e diagonais só vai surgir o que o jogo quiser mostrar para a pessoa, passar como mensagem. Às vezes ela quer saber de uma coisa e não tem ali na leitura aberta. Por isso que eu indico mais a leitura fechada, porque na leitura fechada, os tópicos estabelecidos nas verticais, horizontais e diagonais, eles vão mostrar exatamente aquilo que a pessoa precisa saber. Exatamente os fatos ligados aos principais setores, só que de uma forma mais abrangente, né? Que a consulente tem necessidade de saber ali. Então, eu indico mais a leitura com os tópicos, né? A leitura fechada. Leitura fechada já tem tópicos estabelecidos, fixos, estáticos, e vai ser sempre aquilo ali. Só que, de uma mesa real para outra, você pode ir mudando os tópicos. Você também pode personalizar os tópicos de acordo com a necessidade da cliente. Em saber disso ou daquilo, você pode acrescentar tópico, você pode retirar tópico, personalizar, entendeu? Então é importante você trabalhar, sim, com leitura fechada. Porque a leitura aberta, ela traz aquelas surpresas, né? Mas não traz o que a pessoa quer saber. Às vezes traz uma mensagem ali bem interessante. Essa linha aqui está falando sobre isso. Não é o que você quer saber, mas também é interessante, é válido. Porém, não é o que a consulente quer saber, né? Então é sempre bom você passar ali a prestação de serviço, a mensagem, dentro do contexto
de interesse da cliente, que ela está pagando, né? Ela quer saber, então você tem que dar o teu jeito aí de adaptar. 9. Qual a diferença entre a mesa real, a mandala e as perguntas avulsas? Bom, a mesa real ela tem 1 ano e 2 meses de duração. A mesa real completa, com leitura das 36 casas, horizontais, verticais, diagonais, ela estabelece um tempo de duração anual. Às vezes passa um pouquinho mais, tá? Então, a mesa real, ela pega vários setores e é para que você já fique a par de tudo que vai, dos principais, né, setores que vão acontecer durante o decorrer do ano. Não é uma coisa rápida. Coisa rápida é leitura de casas. Leitura de casas vai para a mesma semana para algumas pessoas. É o que eu falo. Depende da sorte, destino e energia da pessoa. Depende. Então, para cada uma tem uma temporalidade diferente. Então, a leitura de casas, ela pode pegar entre todas, assim, até todas acontecerem, da 1 a 36, pode pegar entre 45 e 65 dias. Não é normal, mais que isso. Agora, verticais, diagonais e horizontais é que realmente já pegam meses, principalmente as diagonais. Nossa, as diagonais são as que mais demoram. As diagonais é que puxam mais para até o final do ano, né? Então, essa questão aí da diferença entre a mesa real, a mandala e as perguntas avulsas é que a mesa real, ela tem um prazo temporal mais estendido de acontecimentos durante o decorrer do ano. A mandala, ela já pode pegar o bimestre, o trimestre, o semestre, ela não passa disso. Não passa disso, tá? A mandala com 12 casas. Então, a mandala é mais para ver assuntos principais, porque você pega, por exemplo, compara uma mandala com uma mesa real. Mesa real. A mesa real, a gente vê aí, conta 36 casas, 9 linhas verticais, 4 linhas horizontais e 20 diagonais. É coisa pra caramba, né? Comparada a uma mandala com 12 casas, você só vai ver na mandala os assuntos principais que você quer ver na mesa real. Escolhe 12 casas na mesa real. 12. Essas 12 casas vão para a mandala, porque são os assuntos principais de interesse da consulente. Os principais assuntos de interesse da consulente. Sem contar que a mandala pode ser personalizada também, tá? Com assuntos diferentes. Isso é só, eu estou fazendo assim a comparação entre a mandala e a mesa real para você ter uma noção de entendimento da diferença entre uma mandala e uma mesa real. É por isso que eu falei, escolhe 12 casas da mesa real, coloca ali na mandala. Para você, essas 12 casas são as principais? É o que você mais quer saber para o bimestre? Mais rápido para você agora? Os interesses mais rápidos? Então, vai para a mandala. Porque se ficar na mesa real, pode estender mais tempo. Entendeu? Então, a mandala, ela é para os principais assuntos dentro de um período mais curto. Aqueles assuntos que você quer mais saber para agora, tá mais assim apressada para agora. Aí entra ali na mandala, sem contar que você pode também reservar 3 casas, entre 3 e 5 casas na mandala, se for o caso, 5, né? Para consulentes fazer perguntas avulsas. Então deixa ali para marcar pessoas e situações aquelas 3 casas. Marca, se precisar de mais casas, no máximo 5. Senão vai engolir a mandala toda, vai acabar com a mandala, né? Por exemplo, a consulente só precisa saber de 7 casas, 7 assuntos principais. Amor, família, trabalho, saúde, dinheiro, relacionamento e viagem. Pronto, ela só quer saber isso. Aí reserva 5 casas. Das 12 casas dá para reservar 5 casas ali para marcar pessoas e situações que ela queira saber, fora os tópicos fixos da mandala. Eu faço dessa forma. E as perguntas avulsas, fora mandala e mesa real, as perguntas avulsas, elas têm a necessidade sim, quando a cliente, quando ela não tem
as respostas dentro da mandala em mesa real. Embora dentro da mesa real a gente possa ver ali, eu vejo, por exemplo, eu cruzo as de cima com as de baixo, como eu já falei, e faço as somas para responder as 18 perguntas avulsas, mas são cartas estáticas, né? São cartas fixas dentro do jogo. Agora, se eu quiser ver especificamente fora da mesa real as cartas que vão sair ali, independente das cartas estáticas no jogo dela, seria mais interessante, porque as cartas vão responder especificamente em cima daquele assunto ali. Então, elas vão se fechar naquele assunto ali, porque as cartas da mesa real, elas trabalham com desdobramento, elas se desdobram em três verticais. Por exemplo, caiu o cão na casa 1. O cão que caiu na casa 1 é o mesmo que vai responder ali, é o que eu te falei, desdobramento. O cão da casa 1 é o mesmo que vai responder a vertical 1, a diagonal da esquerda, a diagonal da direita, porque ele é a carta da ponta do final. Vai responder a horizontal 1, é o mesmo. E depois, no final, vai cruzar com a casa 36 e somar para responder a primeira pergunta. Isso é desdobramento. É um desdobramento conjuntivo dele dentro das linhas com outras cartas, mais as somas, para poder trazer as respostas aí. E as respostas são sempre muito alinhadas à pergunta. Nunca houve assim no jogo de não acontecer, né, esse alinhamento por causa disso. Então, tem essa questão aí.